Enfim, criminalistas em ação, meu amigo doutor Job Sobrinho. Doutor Zema. Tudo bem, doutor? Tudo bem. E hoje, galera, começa o nosso programa Criminalistas em Ação. Um programa que quer ajudar você. Eu e o doutor Jaime estavam conversando, a gente tem que ajudar essa galera que quer bater papo, falar de política no botequim, falar sobre criminalidade. Doutor Zema, o pessoal tá brigando. O pessoal Isso. no botequim, como não tem conhecimento do jurídico da coisa, começa a brigar. É até amizade. O grupo do WhatsApp, então, tá diminuindo, a família tá diminuindo, os amigos estão diminuindo, porque um discorda do outro. Então, nós temos aqui o dever de ajudar essas pessoas a se manterem amigos. Então é isso, nós vamos trazer ferramenta jurídica para você agora debater com propriedade. Então, solta a vinheta aí, galera. Doutor Job Sobrinho, e hoje o papo sério. A gente começa aí, eu quero trazer logo pra gente uma pauta que foi a prisão de Roberto Jefferson. Deu um burburinho, mídias sociais bombando, todo mundo batendo papo, falando sobre isso, e eu quero ouvir logo de cara quais são suas primeiras considerações sobre isso, sobre a questão da legalidade. Gente, sempre do ponto de vista jurídico. Direita vai para lá, esquerda vem para cá, Lula vai para lá, Bolsonaro vai para cá. Aqui nós vamos falar sobre ponto de vista jurídico, técnico. Fala, doutor Jabes. Então, Zema, falando sobre o Roberto Jefferson, o caso Roberto Jefferson, sem nenhuma paixão política, nada que envolva aqui nenhum tipo de sentimento contrário ao STF, mas sim a opinião de um advogado criminalista que atua no crime todos os dias e convive com o direito penal e o processo penal na veia. Então, assim, eu vejo uma arbitrariedade muito grande do STF. Pois, quando nós pararmos para imaginar que você poderia entender uma prisão ser determinada pelo juiz incompetente, quando a nossa Constituição diz que não existe tribunal de exceção, foi montado um tribunal de exceção. Pois, em 26 de 6 de 2022, Roberto Jefferson foi denunciado pelo Pleno do STF e foi pedido para distribuir isso para uma primeira instância. Mandou encaminhar aqueles autos de primeira instância. Naquele momento, aqueles magistrados já não poderiam mais falar nesse processo. Chegando agora às vésperas de uma eleição. Calma rapidinho. Então vamos lá. Para o cara que está em casa, o cara que não entende nada de direito. Vamos lá. O processo estava com o Supremo e o próprio Supremo falou assim, esse processo não é nosso. Esse processo é nosso. No dia 26 o Supremo falou isso. Se o processo é nosso, o processo tem que ir lá para o juiz, voltar lá para a primeira instância e tem que ir para o juiz. Não é nosso, não nos pertence, a gente não tem a chamada competência para falar nesse processo. Encerra o assunto, cumpra-se e vai embora. Isso no dia 26 o Supremo falou isso. O Alexandre de Moraes pegou esse processo, avocou para ele em outubro, num domingo, e manda prender o Roberto Jefferson. Não, e também, eu acho que foi dia 10 de outubro. Eu acho que foi um pouquinho Ele aplicou antes. anteriormente. Ainda aplicou uma multa. Ele aplicou uma multa. Ou seja, depois do processo que o Pleno do Supremo decidiu que o processo tinha que ir embora, Alexandre ainda aplicou a multa no Roberto Jefferson e, além da multa, ele ainda determinou a prisão. Ou seja, ele teve duas ações, duas decisões num processo, depois que o Pleno falou que esse processo não era mais dele. Doutor Zema... Ele enfrentou o Pleno, o que aconteceu? A decisão dele foi arbitrária, ao meu ver, foi arbitrária. O eminente ministro avocou o processo para ele, e pior do que isso, ele manda prender no domingo. E qual foi a fundamentação? Que ele quebrou uma medida cautelar, que ele violou uma medida cautelar ao proferir palavras que aqui eu não vou dizer para você que está certo, foram palavras ofensivas a uma ministra, que deveria, ao meu entendimento, ser processado em apartado no GCRIM, no Juizado Criminal Especial, da área onde ele mora. Onde é que ele mora? Qual é a competência do local do crime? Ele proferiu em Petrópolis? É em Petrópolis. Então, vamos lá. Então, o Supremo Tribunal Federal não vai poder julgar o processo das ofensas de Roberto Jefferson contra Carmen Lúcia? Não pode? Não pode. Independente dela ser ministra ou não pode. Ele não pode avocar... Não é porque ela é ministra, então, que não. A competência de foro não vai ser determinada pelo cargo dela de ser ministra? Não. Continua sendo do juiz de primeiro grau. E outra coisa, o pior disso aí... E também não é em Brasília? Não, muito menos em Brasília. Ele não tem mais foro de prerrogativa. Isso que eu ia falar agora. Ele não tem mais foro de prerrogativa. Ele não era para estar ali. E aí foi determinada a prisão e as pessoas estão vendo a consequência que ele atirou na polícia. Isso é outro fato.
vamos entender que a prisão determinada foi ilegal, que se ele não se utiliza de armamento que tivesse na casa dele ilícito, não se utiliza de granada, nada disso, ele poderia facilmente resistir a essa prisão, porque ele é ilegal. Ao meu ver, ele é totalmente ilegal, o que traz uma insegurança jurídica para o país muito grande. Os advogados hoje, quem atua no crime sabe o que eu estou falando. O ministro então diz, esse caso eu vou julgar, esse caso eu não vou julgar. Há tempos que o ministro vem violando as prerrogativas. O MP, o Ministério Público, que é o dono da ação penal, e ele nem sequer, em muitos momentos, não quer nem ouvir, como foi nesse caso. O procurador relata isso, que ele só foi tomar conhecimento desta prisão após ter sido efetivada. Ele nem sabia que tinha pedido de prisão para o Roberto Jefferson. Ou seja, usar-se de uma gravidade para violar o direito é mais grave ainda. Então, assim, hoje eu vou te dizer uma coisa que eu sempre digo para todas as pessoas, o que é mais grave, doutor Zema? Violar um princípio de direitos humanos ou você violar o direito? É um princípio. Uma norma penal ou uma norma, qualquer que seja a norma, ela fica abaixo de um princípio constitucional relacionado a direitos humanos. Ele está sendo violado. O ato ali, ele foi ilegal desde o nascedouro. Ele tinha que ter sido relaxado à prisão. E aí, pior, que eu acho que ficou categoricamente provado quando ele retira o direito dele ter um advogado constituído indo até ele. A família não podia ter acesso a ele, os advogados não podiam ter acesso a ele, e ninguém entendeu o que estava acontecendo. Por quê? Porque o ministro determinou a prisão. Eu vou te deixar você comentar sobre isso. Você viu sobre a prisão? Quem fez a audiência de custódia? Vamos lá. Continuando. A audiência de custódia foi realizada, né? Só que a audiência de custódia, eu pensei assim, as ilegalidades do processo Roberto Jefferson, que desde o início, uma série de ilegalidades e arbitrariedades, agora parou, o cara foi preso, vai vir um juiz de primeira instância que já vai receber o processo de Alexandre de Moraes e vai fazer a audiência de custódia. Isso era seu desejo, doutor. Isso era seu desejo como criminalista, apaixonado pelo direito. Esse apaixonado. Então, o que acontece? Ao contrário disso, o que me aparece é o seguinte, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que fez a audiência de custódia da prisão de Alexandre do Roberto Jefferson. Então, peraí, nós estamos querendo dizer que o Pleno do Supremo mandou o processo embora e falou, tira esse processo aqui, esse processo não pertence a gente não pode cometer, a gente não pode assinar, a gente não pode ler esse processo. Tira ele daqui, manda ele embora. Essa que foi a ordem de 9 ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí, além disso, Alexandre de Moraes foi lá, aplicou multa. Além disso, ele mandou prender. E aí, a audiência de custódia diz a lei que a audiência de custódia é para você verificar a legalidade da prisão. Então, calma aí. Doutor Zé, calma. Eu li o despacho. Foi verificado a prisão, foi dado até o direito do quem estava sendo preso de se manifestar. Aquilo ali foi o quê? Não. Foi a respeito da prisão. Esclarece porque... Então, vamos lá. Número 1, preste atenção comigo. A audiência de custódia é para verificar se a prisão foi legal ou ilegal. Só que quem fez a audiência de custódia é o mesmo cara que mandou prender. Ou seja, Alexandre de Moraes verificou a legalidade da prisão que ele mesmo decretou. Isso é uma aberração no direito. Isso não existe. Isso é maluquice. Doutor Zema, deixa eu fazer só uma ponderação que me levou para o passado, lá para aqueles tempos remotos, que as pessoas estavam no meio de uma praça, sendo acusada, a pessoa estava sendo acusada na praça, sendo acusada, todo mundo apontando o dedo, todo mundo dizendo, olha, tem que prender, tem que matar, tem que condenar. E aí, dentro daquelas pessoas, você tinha o direito de escolher uma pessoa para te defender. Só Jesus, né? Porque esse caso aí, ele foi preso, depois ele mesmo verifica a legalidade da prisão, ele mesmo faz tudo, então assim... E aí existe uma outra aberração jurídica aí, e aí eu tenho que fazer até uma crítica às pessoas que estavam presentes ali naquela audiência, que foi Roberto Jefferson deu depoimento. Gente, existe o Código de Processo Penal, ele determina que o réu, ele é o último a falar dentro do processo. Para quê? Para que seja lhe garantido a ampla defesa e o contraditório. Ele é o último. Essa regra do direito não pode ser aviltada, não pode ser quebrada, pelo amor de Deus. E aí o juiz lá do processo, da audiência de custódia, falou assim, pode falar à vontade. E aí o réu falou.
Ele falou, ele deu depoimento sobre tudo Doutor que Zema, aconteceu, invertendo. Só uma correção. Sim. Ele estava assistindo de advogado, né? Ele estava assistido de um colega. Tinha um colega lá com ele. Tinha também lá um procurador. E tinha um procurador. E ninguém se manifestou a respeito disso. Ninguém, olha, frisa-se que ninguém se manifestou a respeito da ilegalidade. Em que pese o Ministério Público ser parte, ele é o fiscal da lei. Também não se manifestou. Tinha também um advogado, que também O Ministério sequer... Público, que deve cuidar para que não haja nulidade dentro do processo, era o primeiro. Era obrigação, era dever do Ministério Público, dever funcional do Ministério Público, falar, Vossa Excelência, pela ordem. Vossa Excelência, pela ordem. O réu não pode prestar depoimento nesse processo. Ele não pode falar agora, sob pena de a gente inverter a ordem processual e causar uma nulidade dentro do processo. Não pode, o Ministério Público não se insurgiu, então isso é um erro gravíssimo que aconteceu, que eu já estou falando, existe uma nulidade dentro desse processo. Absoluta, e essa, né? Absoluta. Essa nulidade vai ter que começar do zero esse processo, né? E, além disso, o próprio advogado que foi o patrono constituído, que, em que pese outro entendimento, eu acho que o doutor colega ali, ele deu uma cochilada. Agora, doutor Zema, você não acha que o advogado e o próprio procurador, a despeito de estar vendo um ministro do STF, com esse tempo todo aí, ele denuncia, ele investiga, ele denuncia, ele manda prender. Você acha que as pessoas não estão se sentindo coagidas, até no direito de defesa mesmo, de ostentar a bandeira do direito e dizer assim, olha, Excelência, pela ordem, está tudo errado, isso aqui é ilegal, essa prática está sendo abusiva, porque o que eu vejo aqui são vários crimes. Tem um crime contra um crime grave, que é contra o advogado. Quando você viola a prerrogativa do advogado, isso é crime, está lá tipificado, de 2 a 4 anos, e está sendo ignorado. Agora a pergunta é, quem é? Essa é a pergunta. Eu quero que você diga para as pessoas que estão assistindo a gente agora, quem é que vai julgar qualquer cometimento do crime cometido por um daqueles semideuses? Porque hoje está sendo assim. O STF hoje, se titular o ministro do STF, é se titular semideus. Porque, com todo o respeito que eu tenho ao direito, porque eu sou um homem apaixonado, já peço desculpa por qualquer tipo de excesso, porque eu gosto do direito penal, eu aprendi o direito penal na essência, eu sou um cara legalista, você sabe muito bem disso, eu gosto do que está escrito, daquilo que realmente a justiça pacificou para que a gente possa ter o norte. Eu não consigo enxergar de que forma o Senado hoje vai enfrentar isso, porque tudo é política, tudo hoje, é política, mas está acontecendo agora. Voltando um pouquinho, eu quero falar o seguinte, houve ilegalidade dentro dessa audiência de custódia, e aí... Você falou o seguinte, doutor. O doutor falou, mas e aí? Será que não está todo mundo intimidado com o que o Alexandre de Moraes, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, tem feito? E aí todo mundo ficou quieto? Mas a advocacia criminal não é profissão de covardes. No meus... Aí vamos botar, eu acho que uns 12 anos de advocacia criminal... Eu já ganhei voz de prisão 2 vezes por juiz e nenhuma delas foi efetivada. E no dia que eu for preso e a prisão for efetivada, para mim vai ser um dos maiores dias e um dos dias mais lindos da minha vida. Porque eu como advogado criminalista, se eu não estiver disposto a enfrentar qualquer juiz, qualquer desembargador, qualquer ministro, pela liberdade daqueles que não podem falar, então que eu vá para casa e abandone a minha profissão. Doutor Zé, eu vou te dizer que quando a gente fala em enfrentar, as pessoas acham que é ser arrogante, indisciplinado. Não. Nós somos a última barreira entre a barbárie e a sociedade. Se nós não estivermos aqui dispostos a brandar lá do mais alto pilar, que é da democracia, que é o direito, é ser advogado, defender e falar com quem não pode se defender e pode falar naquele momento, não tem por que existir advocacia. Nós somos advogados. O dia que um advogado é preso exercendo com todo respeito, mas com vigor, o direito penal, ele vai virar mártir. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer o seguinte, poxa, o cara estava trabalhando. Agora, isso não está longe não, doutor. Isso não está longe não, porque o que está acontecendo hoje, pelas análises que nós estamos fazendo aqui do Roberto Jefferson, dá para você ter uma ideia do que vai ser hoje a jurisprudência. Como é que você acha que a jurisprudência vai se comportar com tribunais de exceções? Eu vou formar um tribunal aqui porque eu quero julgar, eu quero fazer dessa forma, eu quero denunciar ele, eu quero investigar ele. Doutor, tecnicamente, o doutor está numa audiência dessa, existe isso, acontece o que aconteceu, de o réu ser ouvido, logo na audiência de custódia toma-se o depoimento. Como que o doutor, tecnicamente, docemente, como o doutor fala, o doutor se insurgiria? Qual seria a sua manifestação? Vamos fazer um caso real aqui agora, tá bom? Vamos fazer o caso real. Eu sou o juiz, eu vou dar a palavra para o réu
E aí, eu quero ver, vamos ver qual vai ser a defesa que o doutor Joab vai fazer agora. Senhor Roberto Jefferson, o senhor pode falar, agora a palavra está sendo dada, o senhor pode se manifestar, o senhor pode falar tudo o que aconteceu. Eu quero ouvir agora o seu depoimento sobre todos os fatos que aconteceram. Pode falar, senhor Roberto Jefferson. Excelência, pela ordem. Primeiro que não, doutor. Então, doutor, Excelência, doutor, dei a palavra. Doutor, eu dei a palavra. Excelência, pela ordem. O réu, ele está aqui na condição agora para avaliar só a prisão, se a prisão foi feita de forma legal ou ilegal, se ele sofreu algum constrangimento nesta prisão. Entretanto, se você quer tomar o depoimento dele neste momento, o senhor está invertendo a ordem. Isso vai causar nulidade ao processo. Doutor, eu sou o juiz, eu estou presidindo a audiência, eu vou tomar o depoimento dele. Mas o senhor está sob a égide hoje da Constituição e do Código de Processo Penal. Se o senhor quiser deixar consignado e puder extrair agora para mim, desse depoimento que está determinando que ele faça, eu vou tomar as medidas devidas após essa audiência. Não, mas o doutor está ameaçando esse magistrado. Não, eu estou na condução do processo. Excelência, eu estou avisando e determinando que Vossa Excelência, neste momento, respeite a lei. E peço a ajuda também do procurador, que está aqui na condição de parte, mas também é um fiscal da lei. Caso contrário, eu não irei ficar nesta audiência, e digo logo para todos que estão presentes, que eu não estou me retirando do caso, Excelência, eu estou com a palavra. Eu não estou me retirando do caso. Eu não estou abandonando. Eu não estou abandonando o meu cliente. Eu vou caçar sua palavra, o senhor pode caçar e eu vou continuar falando, Excelência. Eu vou caçar sua palavra, porque esse magistrado está presidindo a audiência. Número 1, a palavra estava com ele, não estava com o doutor. Excelência, ele não vai responder, Excelência. Não falou nada. Excelência, ele não vai responder. Tá bom, se ele quiser ficar quieto, ele fica. Você não responda e a partir de agora, Excelência, o senhor é suspeito de estar aqui fazendo uma audiência que, ao meu ver, já é totalmente ilegal. Doutor, se o réu não quiser falar, o réu não vai falar. Mas a pergunta está posta e eu vou falar de novo. Se o réu quiser falar, o réu vai falar. E ele vai permanecer calado, Excelência. E se o senhor continuar nessa postura de continuar interrogando ele, o senhor está cometendo crime. Porque o senhor não pode, de forma alguma, o senhor não pode fazer perguntas ao réu numa audiência de custódia a respeito do processo. O senhor está invertendo a ordem e o senhor não pode fazer isso. Agora, eu não posso, se o senhor quer se manter neste posicionamento, eu vou abandonar esta audiência já dizendo para Vossa Excelência que eu irei representar contra Vossa Excelência por abuso de autoridade e irei comunicar ao réu que ele continua constituído advogado, que ele tem o direito dele da ampla defesa, de estar presente, ser ouvido e escolher a defesa técnica. Eu sou advogado dele e vou continuar sendo o advogado dele. Ele não será representado por mais ninguém. Então, se o senhor mantiver esse posicionamento, eu estou saindo. Eu posso me retratar? Sim. Sim, pode se retratar, que é o que se espera. Tá bom. Então, eu quero pedir desculpas, eu vou me retratar. O réu não precisa dar o depoimento, a audiência não precisa ser encerrada, esse magistrado aqui vai se retratar. E parabéns, doutor, porque o doutor fez o trabalho que se espera do advogado criminalista. É isso. Simples assim. Você, em momento algum, a palavra vai ser um pouco mais acalorada. É isso que tinha que ter acontecido, doutor? O advogado vai ficar um pouco mais exaltado, mas ele não vai faltar o respeito. Não existe hierarquia entre advogado, juiz e promotor de justiça. Então o doutor poderia ter falado isso perfeitamente, sem problema nenhum. O meu dever ali é com o meu cliente. Então, se você está com medo da autoridade, ele vai me prender. Deixa ele fazer o que ele quiser. A questão é que você não pode ser calado. Agora, você não pode também ser mal educado. São coisas distintas. Uma coisa é estar discordando dele, porque eu estou falando que quer falar junto comigo, eu deixar que ele abafe a minha fala por conta dele ser o juiz. Não, isso não existe. Se ele falar uma coisa que eu discordo, eu vou discordar, e é direito do advogado discordar numa audiência de instrução se ele entender que está sendo violado os direitos do cliente dele. Agora, o que não dá? Quem é que vai fazer isso? Os advogados que foram para lá? Eu estava vendo. Procurador e o advogado, o procurador está cansado de dizer que o próprio Alexandre de Moraes, o ministro, ele está ultrapassando todos os limites, ele não consegue escutar a voz do procurador, que é o número 1 do MP. Vai escutar a advocacia? Isso tem que ser feito, orquestrado pela própria OAB. A Ordem do Brasil tem que fazer um eco só. Nós temos 1.100.000 advogados em todo o país. Nós temos que começar a brandar do nosso pilar mais alto, do mais forte pilar da democracia hoje, é a advocacia. Mostrarmos que os nossos direitos estão sendo violados, os cidadãos estão sendo presos. Estão se mantendo o tempo todo hoje em cárcere, estão sendo encarcerados por tribunal de exceção. Neste caso eu concordo, neste caso eu sei que é ilegal, mas eu vou manter. Isso não existe. Doutor, então, assim, Roberto Jefferson hoje, o processo dele hoje está maculado desde o nascedor, tem que realmente
Tem que relaxar a prisão dele. A prisão é ilegal, tem que relaxar a prisão dele. Tem que se discutir, sim, a respeito dos fatos que ele contribuiu ali, os fatos do tiro, da posse da arma ilegal. Tem que investigar, inclusive, tem que instaurar inquérito, mas não é nada no Supremo Tribunal Federal. É um juiz de primeira instância, dando realmente os poderes que foram conferidos a esses magistrados e a competência. É isso. Agora, o que me preocupa também, e aí eu tenho que deixar isso aqui registrado, é o seguinte, que o Supremo, ele é o exemplo, ele é o norte da magistratura. Então, vocês têm juízes de primeiro grau, você tem os desembargadores, você tem ministro do STJ, até o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal ele está enviando uma mensagem. Tudo que tem acontecido ultimamente, essa chamada insegurança, eu vou falar da insegurança jurídica. Gente, o que é insegurança jurídica? Insegurança jurídica é quando o advogado, você não consegue fazer uma previsão. Ou seja, o cliente hoje, ele me contrata e ele fala assim, Zema, eu cometi o crime de estelionato. Eu falo, opa, estelionato, a pena é X, tal, você vai ficar tanto tempo... Não, mano, aqui tu não vai ficar preso. Ó. A gente vai fazer um acordo aqui, você consegue verificar com regra no direito processual, no direito material, você verifica e você fala pro cliente, não, mano, olha, eu vou te cobrar tanto, você não vai ser preso, a gente vai fazer isso, 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 isso. Essa é a segurança jurídica. Você faz um negócio de advogado-cliente, onde você pode prever um resultado final. E aí você, de acordo com aquela previsão, você faz uma entrega, você faz um contrato. O problema é o seguinte, o que é insegurança jurídica? É quando a magistratura ela começa a legislar. É quando a magistratura ela faz o que quer da maneira que quer. E aí o advogado agora ele não pode mais prometer um resultado. Imagina quem foi o primeiro advogado, Roberto Jefferson, que o cara falou, não, isso aí eu resolvo. E não resolve. Mas pela lei, pela tipicidade, pelo direito criminal e pelo direito material, era para resolver. E por que não resolve? Porque deixou de ser jurídico, virou algo político. E isso traz uma insegurança para o mundo jurídico. O que será dos advogados no futuro? Doutor Zema, eu tenho uma questão para te levantar agora. Nós fizemos aquele bate-bola aqui de juiz-advogado. Agora eu vou te fazer um bate-bola diferente. Eu vou te fazer uma pergunta que as pessoas que são leigas, que não são do direito, elas fazem todos os dias. Eu sempre digo para as pessoas que todos nós somos potenciais criminosos, né? Porque tu sai de casa, tu xingou uma pessoa, tu tá cometendo crime de injúria. Tomou uma fechada na frente da pessoa, aí pronto, tá lá. Você vai responder por aquilo. Você ameaçou uma pessoa também. Então, assim, o tempo todo... Deixou esse copo cair no chão, daqui a pouco crime de dano. Então, o tempo todo você está envolvido com situações que você possa vir responder um crime de menor potencial ofensivo, mas é crime. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Tudo aquilo que o Roberto Jefferson fez, falou, proferiu à ministra, que eu repudio completamente, que eu acho que é uma falta de deselegância dele, da parte dele, em tratar uma mulher ou qualquer pessoa daquela forma. Mas a pergunta é, tudo aquilo que ele fez ali, em classificação de crime, menor potencial ofensivo, médio potencial ofensivo e crimes graves, ele se qualifica onde? Dessa visão. Porque pela resposta do Supremo Tribunal Federal, que, na realidade, um dos elementos lá, um dos integrantes, na realidade, corrigindo a palavra, elemento, para depois dizer que eu estou depreciando o cargo do ministro, o eminente ministro Alexandre de Moraes, ele, naquele momento ali, ele tratou essa conduta como potencial, médio potencial. Na verdade, ele trabalhou isso dentro da lei, ele levou isso para a Lei de Segurança Nacional. Nossa! Isso está sendo tratado dentro do inquérito que averigua crimes contra a Lei de Segurança Nacional, que é o mais grave que pode acontecer dentro da legislação criminal. Conquanto é o mais brando. Isso é matéria de juizado especial criminal. Que daria o quê? Acordo com o Ministério Público para não responder, pagar a cesta básica. Acordo. Se o cara é réu primário, paga a cesta básica. Nem paga a cesta básica. Com acordo, faz um acordo de não percepção penal, é arquivado, o cara fica 2 anos sem fazer nada, aquilo é arquivado, acabou. E para isso ele está respondendo, porque, pelo que eu conheço, eu fui supervisor do Jato Criminal em Niterói 4 anos, né? Então, assim, eu cansei de pegar esse tipo de conduta lá, deixa eu fazer lá uma retratação, pedir desculpa, arquivava-se o procedimento. Não, ele colocou na Lei de Segurança Nacional. Que nem processo virava. Antes, não quero, vou manter. E tinha audiência de instrução, naquele momento ela renovava, inclusive, uma proposta de acordo, e ali oferecia a transação penal para suspender o processo ali, a transação penal acabava o processo, pagava a cesta básica, estava resolvido, ou caso contrário, fazia-se um acordo, a suspensão
do processo, porque ele tinha direito. Eu quero manter, mas eu quero suspensão condicional do processo. Até isso ele poderia chegar. Eu nunca vi ninguém, eu particularmente, eu nunca vi ninguém ser preso por um crime de potencial ofensivo da qualidade do GCRIM. E eu estou vendo, pela primeira vez, num domingo, à noite, uma pessoa ser presa por um crime de injúria porque quebrou uma cautelar, violou uma cautelar, que na competência nem era mais do eminente ministro. Então, assim, eu não consigo realmente entender, porque a sociedade ela é inflamada o tempo inteiro pelos resultados finais. O cara está cansado. Eu não tenho nada com o Roberto, nem conheço o Roberto Jefferson, não sou do partido político nenhum, mas o ser humano está cansado de ser humilhado o tempo todo por uma autoridade que não tem competência e que toda hora invade a casa dele com a polícia. Rapidinho. Gente, quando a gente aqui no direito a gente fala autoridade incompetente, não é a palavra competência da maneira que vocês utilizam, da maneira que o cidadão utiliza. Bom frisar isso. O cara é... Não, a competência é o seguinte, é que a lei diz, fulano de tal tem que julgar o crime tal, fulano de tal tem que julgar o crime tal. Quando um juiz, ele está julgando alguém que a lei determina que não é ele que julga, ele é juiz incompetente. E a nulidade é absoluta, o resultado. E a nulidade é absoluta. Você precisa, é o princípio do juiz natural. Você tem que ser julgado pelo juiz natural do caso. Vou dar um exemplo, voltando na ministra Carmen Lúcia, o crime de injúria, ele tá, ou como ele botou lá, ele botou injúria, calúnia e difamação. Então, mas esses três crimes, eles são crimes que são regidos pelo critério chamado iuris solis. O que é iuris solis? É aonde foi cometido, é o critério do solo. Se ele falou essas palavras em Petrópolis, o juiz competente... Petrópolis, Itaipava, né? Itaipava, o juízo competente para poder julgar esse crime pelo critério iuris solis do Código de Processo Penal é o juiz de Itaipava. Nenhum outro juiz do país pode julgar isso. Outro juiz vamos fazer. Se julgar é incompetente. Então, vamos fazer até um adendo aí, porque julgar se ele não aceitasse nenhum tipo de transação, porque na realidade pode nem ser nem vai julgar. Apreciar. Acho que a apropriada seria apreciar esta conduta. Seria justamente um juiz de juizado criminal. Agora, diante de tudo isso, eu acho que o mais grave é não dar acesso ao advogado imediatamente, tem que ser dado acesso ao advogado. O negócio é tão antagônico, é tão esquisito, tão teratológica a decisão de não deixar um advogado ir falar com o Roberto Jefferson no meio da prisão, que nós temos uma súmula vinculante que diz que comete abuso de autoridade. O delegado de polícia, se você chegar à delegacia como advogado e quiser olhar o inquérito policial, ver o que tem contendo no inquérito para defender o seu cliente, se ele não te der acesso ao inquérito policial, ele comete abuso de autoridade, ou seja, não é nem ao réu, não, é acesso ao inquérito. Dirá você dizer que ele não pode, vai segregar o direito de quem está preso de ter acesso à família e seu advogado. Agora, o pior disso tudo não é acesso só ao advogado, ele não deu acesso a nada, ele não deu acesso ao advogado, não deu acesso à documentação, e vem muito por aí a ideia inicial que nós estávamos conversando do advogado não ter suscitado as nulidades, porque eu acho que ele não teve acesso. Ele não deve ter tido acesso ao primeiro processo para saber que tinha sido declínio de competência. Ele foi lá, caiu de paraquedas para dar legalidade, e esse é o maior cuidado que o advogado tem que ter hoje. Ele não tem que ir para audiência nenhuma para certificar, para trazer legalidade ao ato. Se ele não tiver tempo, se não estiver preparado, se não estiver pronto, ele tem que solicitar mais tempo, ele tem que pedir acesso e informar lá, olha, excelência, como é que eu vou fazer uma audiência se eu sequer tiver acesso ao conteúdo dos autos? Ele precisa ter... E, doutor, eu sempre digo isso, eu fiz uma audiência, eu fiz um tribunal do júri em São Paulo, essa é uma experiência boa, que quando eu queria as testemunhas do outro lado, que eram corréus, a juíza falou que dentro daquele... Era presidente do tribunal do júri, na primeira fase, ela falou que no tribunal dela, o advogado não faz perguntas à testemunha. No tribunal dela? Eu parei, eu olhei e falei, meu Deus, eu estou em qual país? Porque aqui eu tenho o direito penal, processual, o direito penal, processo penal, está debaixo do braço, aqui é o brasileiro. Eu devo estar em outro lugar, porque não é possível. Primeiro, não é dela o tribunal. O tribunal dela, a lei é dela. Não é o tribunal dela. Lógico, óbvio que eu fui contra essa atitude que no mínimo, abusiva. Conversei com a magistrada, interrompeu um pouco a audiência, ela foi chamada para o gabinete, o promotor foi comigo, lá nós conversamos com ela se acalmou. Tudo delicadamente, que lá fora o negócio é meio realmente quente. Mas lá dentro foi um negócio, doutora, me ajuda, porque isso não existe. Então, assim,
Essa é a ideia. Então, assim, a ideia Olha, hoje... vocês perceberam que o Dr. Joab, quando ele começa a sustentar, ele começa no volume 1, daqui a pouco ele vai pro volume 2, daqui a pouco a mão já cresce aqui, daqui a pouco a veia estoura aqui, daqui a pouco o pescoço estoura aqui, daqui a pouco... E no final de tudo isso, tem que ser aquele cara capaz de reconhecer que tudo fica ali. Eu não levo nada pro meu coração, eu não levo nada... Graças a Deus, nesse tempo que eu tenho de carreira, que são muitos anos na parte criminal, eu nunca tive o sabor de ter que representar contra autoridade nenhuma. Representar, vou pro Ministério Público, representar contra o juiz tal, vou pra corregedoria, eu nunca tive que fazer isso. Na realidade, eu mostro o meu descontentamento ali, e sim, já aleguei várias suspeições, já fui pro Tribunal de Justiça, já arguí daquele lugar sagrado que é o advogado a ocupar a tribuna, pelo direito do meu cliente. Mas eu jamais fui deselegante a ponto de ofender a outra autoridade com palavrões, palavras chulas, que eu acho que isso não foi muito que veio depois contra o Roberto Jefferson, a forma dele falar da ministra. Ele podia, sim, questionar, falar tudo aquilo que ele realmente sente de injustiça, mas não daquela forma. Aquela forma que ele foi realmente... Ele foi exagerado, mas não modifica Pergunta de milhões. O crime. Pergunta de milhões. Doutor, na sua experiência, esse perfil de cliente, nós temos todo tipo de perfil de cliente. Tem cliente maluco, doido, virado no giraia. Perfil de giraia. Esse cliente estilo Roberto Jefferson. O que eu verifico, gente, é que o Roberto Jefferson, o cara está descrente da justiça, o cara está descrente do sistema, o cara está descrente do direito. Então ele resolveu abandonar a defesa comum ao processo e ele está fazendo a sua própria defesa, número 1, na fala, número 2, aos gritos, número 3, xingando, número 4, a bala. Então nós temos ali um caso crítico de alguém que não acredita que a defesa processual vai livrar ele das mãos do ministro Alexandre de Moraes, então ele resolveu. Nesse caso, o cara, vamos supor, o senhor pegou um cliente doidão, revoltado, maluquete, ele, só por ele estar maluco, ele está doido, ele não merece a proteção da lei ou ele merece ainda mais a proteção da lei? Então, doutor Zema, agora eu vou fazer aquela parte que todo mundo gosta. Polêmica. Essa é uma polêmica. Todo mundo acha que quando a pessoa comete esse tipo de exagero, ele estaria ali se fazendo de maluco. Vamos pensar assim, existe uma figura no direito penal que nós chamamos de estar violentado emocionalmente. Roberto Jefferson está violentado. Qual é a consequência de quando você age sob forte emoção? Essa consequência é uma redução da pena. Normalmente, você vê no crime de homicídio, é de 6 a 20 se ele for comprovado que estava sob forte emoção. Então, ele está violentado. Ele está sendo preso. Ou seja, a possibilidade real é que a pena, se tiver uma pena no final, ela vai ser diminuída pela violência e emoção. Ele está sendo preso. Se for demonstrado ao final do processo, que deve ser demonstrado agora, essa aqui é a polêmica. Quem é que vai demonstrar isso? Vai ser o juiz de primeiro grau, nesse momento, recebe esses autos e está lá o depoimento antecipado do réu. Ele vai fazer o quê? Vai abrir alegações finais para que depois dar a sentença e reconhecer que ele lá confessou. Ou ele vai fazer a instrução como deveria ter sido feito desde o começo, alegando atos nulos, até ali, todos os atos praticados nulos, e soltar o Roberto Jefferson. E entender que, ao final desse processo, ele foi violentado com uma prisão indevida. Essa é a polêmica. Isso é que precisamos entender, para que isso aí vai ficar nos anais do direito, vai estar lá descrito lá do seu neto, seu filho, lá na frente, um dia, como advogados, vão estar brandando para a defesa, usando como jurisprudência. Agora eu vou fazer uma pergunta capciosa. Agora viemos com uma pergunta capciosa para o doutor Joab Sobrinho. Doutor Joab Sobrinho, o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia e fez o declínio de competência. Ele recebe a denúncia e depois fala, eu não sou competente. Uma pergunta. Um juiz, um tribunal incompetente pode receber a denúncia? Não poderia nem receber sequer a denúncia. Agora, como na prática funciona? Ele recebe a denúncia, envia esse processo para a primeira instância, o juiz de primeiro grau tem que certificar ou não a denúncia, ratificar. Ele tem que ratificar essa denúncia. Ó. Está ratificada a denúncia, estou recebendo. Caso contrário, é nulo também o recebimento da denúncia. Então, que pode ser, inclusive, atacado por habeas corpus, pedindo trancamento da ação penal. Vamos lá. Para você que está estudando direito, você que é bacharel em direito, você que é advogado júnior, você que é advogado sênior, pleno, sênior, porque agora o nível aumentou um pouquinho. Agora ficou mais... Agora aumentou. Aquele advogado sênior, executivo, aquele que fala pronto.
Então vamos lá, doutor. Se acontecer isso no seu processo, aconteceu, como no caso do Roberto Jefferson, o Supremo foi lá e recebeu a denúncia. E o juiz de primeira instância, se ele não ratificar essa denúncia, ela é nula. Por que ela é nula? Porque ela foi recebida por um juiz, por um juízo, por um tribunal incompetente. E outra coisa, doutor Zema, além disso, nós temos que observar que não só o recebimento da denúncia, também nós temos que olhar ali a prisão, a certificação da prisão, porque quem prendeu também foi um juiz incompetente. Então, assim, nós estamos diante de várias atrocidades com o direito. Essa é a polêmica de entendermos como é que vai daqui para frente se proceder esse processo do Roberto Jefferson. Esse processo vai para a primeira instância, o juiz vai ratificar a denúncia, o juiz vai ratificar a prisão, quais serão os fundamentos da manutenção da prisão, quais são os reais crimes que ele vai responder, com exceção de nós temos que olhar antes do acontecimento trágico de ele atirar nos carros, de estar usando arma de fogo ilegal, nós temos que entender o que levou aquela prisão ali desde o seu nascedouro para entendermos quais são as consequências, que eu acho até difícil para o juiz de primeira instância, pressionado pela hierarquia do Supremo Tribunal Federal, que independente dele ter a sua independência hoje, não é o que se vê, temos que ter um juiz, inclusive, corajoso para enfrentar mesmo um juiz ou juiz, enfrentar o bom direito, usando da sua imunidade, usando da sua independência, para poder enfrentar e dizer que o ministro está agindo de forma ilegal. Para finalizarmos esse assunto do Roberto Jefferson, por enquanto, temporariamente, temos que entender quem vai ser o juiz de primeira instância. Esse processo tem que ter acesso tem que ser público, porque hoje o ato é público, mas está ali, ó. Ele botou em segredo de justiça, ou seja, está em segredo de justiça, eles estão incompetentes, está com um juiz incompetente ainda, o advogado não teve acesso às provas dos autos. Quando chegar no juiz de primeira instância, é que nós vamos ter a sensibilidade desses julgamentos, o que ele realmente está respondendo, qual foi o teor da denúncia, se houve ou não habeas corpus para trancamento da ação penal, quais são os procedimentos que vão desdobrar, porque nós fizemos as ilações aqui através daquilo que está contido no despacho, na prisão, nós tivemos acesso. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, já dizendo a você que eu estou arrepiado em tentar entender qual vai ser o desfecho, porque pela prática jurídica, pelo bom direito, pela doutrina pacificada, não se resolve esse assunto desta forma. E aí eu quero colocar o seguinte, gente, teve algo muito legal que aconteceu ali. O que foi? O enfrentamento de médicos que se insurgiram contra decisões de ministros da saúde. Então vamos lá. Determinado ministro da saúde falou o seguinte, olha, vocês vão fazer isso. Mas a gente falou, nada, não vou fazer nada. Minha autonomia. Quem jurou foi eu. O juramento é meu. A obrigação é minha. O CRM é meu. Eu não vou fazer isso. Dane-se o senhor ministro. Isso é um problema do senhor ministro. E houve um enfrentamento sério. E aqueles caras ali têm culhão. Agora eu quero ver se os juízes de primeira instância vão fazer as mesmas coisas desses processos que vão ser recebidos do Supremo Tribunal Federal e vão falar que se dane o entendimento do excelentíssimo senhor ministro. O que está aqui é o meu registro. O que está aqui é o meu juramento. O que está aqui é o meu juízo ao qual eu sou competente. E aqui no meu juízo vai acontecer assim, 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 de acordo com o que determina a lei. Porque aí a gente vai precisar ter juízes macho, que não fique preocupado, olha, será que amanhã eu vou ter uma punição? Será que amanhã eu vou encontrar dificuldade de subir na lista tríplice? Isso aí. Porque um dia eu encarei o ministro do Supremo Tribunal Federal, que nem encarar, é exercer o seu livre convencimento e você ser o juiz natural do processo e você dar o provimento de acordo com a lei. Então nós vamos precisar de juízes machos, com culhão, assim como tivemos médicos na pandemia. Encarar o sistema, porque o que está ali é o seu CRM, o que está ali é o seu registro de juiz, o que está ali não é uma subordinação hierárquica. E, doutor Zema, para finalizarmos esse assunto, não podemos deixar de fazermos esse comentário que o Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito, é o guardião da Constituição. Nós precisamos das pessoas que sejam aquelas pessoas que apliquem a Constituição, porque só guardar não dá mais. Boa! Valeu, gente! Então ficamos aqui com o primeiro episódio do meu, do teu, do nosso Criminalistas em Ação. Dr. Jobs, um prazer inenarrável
Todo meu, doutor Zema. Isso aqui quase, eu me senti aqui quase que numa tribuna, aqui com o doutor, uma aula de direito penal, tá ao lado aqui desse ele fala que ele é um rábula, ele fala, não, doutor, eu sou apenas um rábula, mas desse aqui mexe na aplicação do direito criminal. Doutor, um prazer inenarrável. Prazer é todo meu. Pessoal aí que tá em casa, compartilha aí, curta, bota lá suas mensagens, eu respondo as mensagens no WhatsApp, todos sabem que quem me segue nas redes sociais sabe que eu disponibilizo meu telefone celular, fiquem à vontade, aceito críticas, aceito todo tipo de comportamento que não seja agressivo. E nós estamos aqui para isso, para esclarecermos, debatermos, para elevar um pouco o nível do direito penal, trazendo para a sociedade um pouco mais de conhecimento. Até o próximo programa. Valeu, galera.